A leitura no livro de Segundo Reis 2:1-18, por favor. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, uma cidade, né? E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomou o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também, também eu bem sei. Calai-vos. E disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vai, Gigal, Jericó e da cidade de Betel, que eu vou estar também. Então, se chegaram a Eliseu e orar, o teu Senhor, pois também eu bem sei, calar. Eliseu era que se calassem. Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Então, há 3 vezes, Eliseu dizendo que não se separaria de Elias. Tá? E foram 50 homens, e de longe pararam de frente, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e o dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos a seco. Tá? Sucedeu, pois, que havendo ele passado, ele disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada. Ah, muita gente não, nós sabemos que porção dobrada nessa época, o que que era? Porção dobrada era a herança das pessoas quando morria o pai, o filho mais velho, ia receber porção dobrada, mais do que os outros. Então, assim, o primogênito receberia a porção dobrada, tá? Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomada de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim.
e disse: Coisa dura pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Não deu nada de certeza que o espírito de Elias, na oportunidade, que como Eliseu estava querendo porção dobrada, passasse para ele. Tá? E sucedeu que, indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Porque, vendo Eliseu, chamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E, tomando das suas vestes, a rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que ele caíra, e voltando-se, e parou à borda do Jordão, e tomando a capa de Elias, que ele caíra, e ferindo a água, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram para um e outro lado do rio, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele na terra. E disseram-lhe: Este, com teus servos, há 50 homens valentes. Ora, deixa ir para, deixa ir para buscar teu senhor. Pode ser que o levasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum monte ou em algum vale. Porém, Eliseu disse, né? Não os enviei. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar e disse: Enviai, enviai. Enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Mas Elias tinha falado que não fosse, mas eles foram porque queriam ver o Senhor, tá? Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, disse-lhe: Eu não vos disse que não fosse, tá? Esse é o texto que nós vamos agora tentar dissecar e explicar. Isso sim, amizade. Era um amigo meu. Paravam, vestiam várias escolas de profetas e treinamentos espirituais sob a autoridade de Elias. Isto era em Gilgal, e Elias estava fazendo sua visita de despedida daquelas 3 cidades. Quais são as cidades que eu falei? Gilgal, Gilgal, Betel e Jericó. Tá? No verso 6, nós vimos, agora com Lima, a expressão não te deixarei. O teste final da fidelidade de Elias estava sendo feito
antes da sua nomeação definitiva a essas três escolas, né? Então, essa notícia é, Elias estava passando, né? E para essas três escolas. Ainda no verso 6, fazer aqui um trocadilho, essa expressão não te deixarei, primeiro foi o teste de Elias, primeiro foi o teste de Elias, né? E agora o teste de Eliseu. Foi o teste final da fidelidade de Eliseu, que estava sendo feito antes da sua nomeação definitiva como sucessor de Elias. Capítulo, por favor, 1 Reis 19, 13 e o 14. Eu queria que alguém lesse para mim daí bem alto. Né? 1 Reis 19, o 13 e 14. Saindo, foste a ferrar, a entrada da caverna. Esse 13 e 14. caverna. Esse que me veio uma voz e disse: que fazer daquilo? Ele respondeu: eu sigo estranho e zeloso pelo Senhor. Eu te averto, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas da espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Qual é a tarefa de Elias? Né? A tarefa de Elias é viver uma vida digna de ser examinada, viver uma vida digna de ser examinada e anunciar ao povo o juízo da graça, o juízo e a graça de Deus. Esse é o papel desse Elias. E Elias está dizendo aqui, né? Aqui explica a sua vida, dita no começo, pois sua vida era digna de ser examinada e anunciava ao povo o juízo e a graça de Deus, por viver uma vida de obediência à palavra de Deus, pois eram amigos mesmo, eram, eram zelosos pela sua tarefa, ambos, embora a perseguição, tá? No verso 8, faz uma comparação do poder de Deus, onde o povo hebraico passou a seco pelo Rio Jordão na ocasião da Terra Prometida. Ele está fazendo assim uma comparação com aquilo. Agora, a outra comparação com um indivíduo que recebeu o mesmo que o povo outrora recebera. O que foi que aconteceu para o povo hebreu? Não foi o milagre de o rio se partir e passar a seco na terra prometida? Agora, com um indivíduo que recebera o mesmo que o povo outrora recebera, o milagre de Deus. Agora, o milagre de Deus, o que vai ser? Elias é levado aos céus, né? Numa carruagem de fogo. Isso não é um milagre? Elias é levado ao céu. Agora eu quero contar um milagre. Eu acho que um milagre que aconteceu comigo. Em 1974,
em 1974, eu tinha chegado de Manaus, lá minha terra, Urucará. Eu fazia um curso aqui na escola técnica, eu estudava aqui na escola técnica de Manaus. Aí, nas minhas férias de dezembro, eu fui para Urucará, né? Cheguei em Urucará, meu pai me deu uma moto de presente, uma 125, um motocão daquele grandão, né? Aí, puxa vida, aí eu lá em cima com aquela moto, aí para cima e para baixo, aí tá aquele negócio. Isso nas férias já, né? Quando foi dia 13 de dezembro, eu tive um acidente lá em Urucará. Eu bati num cachorro com uma velocidade de 100 por quilômetro, mais ou menos. Eu bati o cachorro, eu saí arrastado uns 30 metros com a moto, a barriga e tudo. Quando chegou a 30 metros, quando chegou a 30 metros, eu parei porque tinha uma outra moto parada, eu entrei de cabeça na outra moto, me rachou a cabeça aqui desse tamanho, aí caí para o outro lado, chegou o pessoal, corre para cá, corre para ali, leva para o hospital, aí correram para o hospital, me levaram para o hospital, cheguei no hospital, eu não sabia de nada, né? Mas aí me levaram para o hospital, quando chegou no hospital, tinha uma doutora lá, me lembro até o nome dela hoje, a doutora Semires, ela chegou e eu estava lá com o lençol em cima de mim, né? Aí ela chegou lá, pegou o lençol, suspendeu o lençol assim, e disse, esse aqui pode embrulhar. E saiu. Eu estava morto. Como lá em Urucará tinha um pastor, nós chamamos pastor para ele, pastor Clinton, né? Que e comandava lá a Igreja de Cristo. Aí chamaram ele lá, que era o médico da cidade também, né? Ele era médico da cidade. Chamaram ele chegou lá em cima de mim, a médica já tinha ido, que já estava morto, aí chegou, ele levantou o lençol, aí tem metiolate, tem éter, tem... Lá veio, chegaram com metiolate, naquele tempo era metiolate, né? Passaram na minha barriga que estava em carne viva, né? Aí a carne reagiu, a carne reagiu devido ao metiolate, né? A carne reagiu. Aí ele voltou o lençol e disse, olha, eu vou em casa pegar outro pudinho, mas eu vou já voltar de novo. E aí eu estava vivo, ainda estava vivo, né? Então, não sei de onde foi isso aqui, não. Caiu aí. Hein? Aí eu estava vivo ainda, né? Aí o pastor Bento lá, esse médico, médico não, ele não era médico, mas ele sabia de medicina, sabia de mecânica, sabia de qualquer coisa da vida, o cara sabia. E aí ele conseguiu ver lá aquele primeiro socorro aí, né? E disse assim, tem que vir um avião agora. Isso era 11 horas, meia-noite, mais ou menos, né? Meia-noite. No interior, tem avião que tem, nem barco, não tem, aí é avião, né? Aí, mas o papai estava, parece, aqui em Manaus, o papai era prefeito da cidade do Cará. Continue. O papai era prefeito lá em Urucará, e aí eu lá em cima da cama, morre, não morre, né? Aí o pastor lá fazendo tudo para me resistir, né? Pede um avião. O avião, isso é 11 horas para meia-noite, né? O avião chegou 2 horas da tarde. Quando o avião chegou, à tarde já chegou o avião. O avião chegou, corria, embarcou a mamãe, embarcou mais uma enfermeira, embarcou mais. Só cabia 6 pessoas, né? Então o avião veio lotado, né? Aí veio para Manaus. Aí chegou aqui em Manaus, Getúlio Vargas. Aí correram, tá?
doutor Hipólito, um médico de São Paulo que estava aqui em Manaus, aí pegou e... Rapaz, se ele aguentar até 6 horas da tarde, talvez dá para ir, talvez, né? Então eu cheguei mais ou menos 4 para 5 horas, né? E se eu aguentasse até 6 horas, poderia que eu poderia viver. Aí, medicamento para cá, medicamento para ali, aquele negócio todinho, cuidado para cá, cuidado para ali. Eu resisti até 6 horas. Aguentei até 6 horas. Aí pronto, aí daí foi com o médico, todo dia. Eu não sabia de nada. Até hoje eu não me lembro como que foi esse meu acidente. Até hoje eu não sei como foi esse acidente. Até hoje eu não sei como foi esse acidente. O que aconteceu no final, né? Depois de uns 30 dias mais ou menos, lá, né, que negócio, cama e eu consegui ver na televisão uma lata de leite ninho. E eu consegui ler o leite ninho, eu não sabia nada mais de... Eu estava no outro mundo. A primeira palavra que eu disse foi ninho, né? Rapaz, daí parece que as coisas começaram a voltar de novo, né? Passei 20 dias de estado de coma, desse dia que eu cheguei. 20 dias só por fio, tudo quanto era fio ligado em mim. E com 35 dias que eu fui começar a voltar a saber. Mas eu não sabia de nada, né? Eu vim a saber as coisas depois que eu, 35 dias em diante, que eu vi que diziam que eu estava doente. Diziam que eu tinha acontecido um acidente. Mas eu não sabia que acidente era, né? Então, eu não era cristão ainda. Eu também ainda não era cristão. Aí, esse pastor Clinton me dá a maior força. O tratamento, eu vinha em Manaus todo mês, aqui em Manaus, de tratamento para cá, tratamento para ali, né? Hoje eu estou vivo, eu chamo isso de um milagre, porque eu morri, eu achei que todo mundo achava que eu não voltava mais, né? Tudo isso que aconteceu, 20 dias está de coma, quando eu saí do hospital, eu atravessava uma sala. Quando eu chegava no final da sala, assim, cansado, rapaz, cansado, não tinha força de chegar do outro lado. Isso levado com o outro, né? De tanta coisa que eu passei de ruim. Eu me lembrei de ontem, ontem você falou não sei quantas coisas, uma coisa que marcante na nossa vida, então isso me marcou muito. Bom, aí passei um ano mais ou menos, isso foi em 74, final de 74. Final de 75, 76. Eu aceitei o Evangelho. Eu aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. E daí, em 77, é, a Giovina também, quando eu me casei com a Giovina, ela também aceitou o Senhor. E aí, nós estamos aqui. E eu acho, assim, um milagre também, né? Eu acho. Não sei que não existe milagre, assim, mas isso para mim foi uma coisa que marcou na minha vida. Bom, onde é que eu estou? Aonde é que eu estou? Uma, duas aqui. Verso 8. Faz uma comparação que eu acabei de falar, né? De Deus, esses milagres de Deus aconteceu, da terra prometida, a comparação, e mais a elevação de Elias aos céus. Então, isso aí para mim foi um milagre. Então, na minha vida também, eu achei que isso foi um milagre, tá? Aí passa para o versículo 9, né? Quando Elias pediu para Eliseu, pede-me o que tu quiseres, né? Que eu te farei. Antes que eu suba, senão, né?
Aí a porção dobrada é um pedido de Eliseu, né? Não quer dizer que Elias pretendia ter duas vezes o poder de Elias. E pediu porção dobrada, né? Então não quer dizer que ele queria duas vezes o poder de Elias. Pois sim, porção dobrada era a herança dos primogênitos. Herança dos primogênitos naquela época, ou né, nessa época, eles tinham porção dobrada, quer dizer, quando morria o pai, o filho mais velho tinha garantido que ele ia ganhar a porção dobrada dos outros. Tá? Isso está na lei. E Eliseu queria dar continuidade ao ministério, à missão profética, com sua tarefa estabelecida também, como eu falei lá no começo. Assim, uma lição para nós: passe seus dias, seus últimos dias, garantindo sua influência para o bem. Tá? Passe garantindo sua influência para o bem. Continuando. Carro de fogo, carro de fogo, no verso 11, como nós vimos, o carro era a mais poderosa máquina de guerra daquela época. Tá? E o fogo, uma força mais destrutiva que a ciência conhecia. Visto que isto era uma manifestação de Deus numa forma visível que impressionou Eliseu. Eliseu viu Elias subir aos céus. Tá? Foi uma despedida digna, uma pessoa que invocara fogo do céu. Nós vimos também no verso 12 o carro de Israel. Narra também a sucessão de Elias para Eliseu, de suas tarefas. Elias ia para os céus e Eliseu que ia ficar agora substituindo Elias, né? Então, a ideia é que a força verídica de Israel estava na mensagem profética, não nos seus exércitos. Por exemplo, olha só o poder de Deus. A mensagem de Israel estava na mensagem, né? A mensagem profética de Israel estava na mensagem e não nos carros. Porque olha aqui em Salmo 33, 16, 17, bem alto para mim, pode ler aí. Salmo 33, 16, 17, né? Se Elias estivesse se aproveitando do poder de Deus, mas não, Elias estava fazendo o bem. 33, Salmo 33, 16, 17. Mais alto. Esses salvos são o poder dos seus exércitos. Esses sua muita força que livra os valentes. O cavalo não garante vitória. A respeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Pois é, então, se Elias tivesse se aproveitando com esse exército de Deus, mas não era isso que Elias estava fazendo, né? Porque o exército de Deus é tão poderoso que não há combate para o exército de Deus. E Elias estava com o exército de Deus.
Então, veja que o poder de Deus não há combate. A palavra é vitoriosa. Na separação, nunca mais foi visto. Isto é, não se livra ninguém com sua grande força. Visto para nós como lição, passe seus dias, seus últimos dias aqui na terra, certificando-se que irá para o céu. Esse é o nosso papel. Nós temos que ficar certificando uma lição para nós, passar nossos dias certificando de que nós iremos para o céu. Nós temos a garantia do Senhor Jesus, então é isso que nós temos que fazer, tá? O verso 14, nasce o milagre de Eliseu com o poder de Deus. Já falado várias vezes por os irmãos aí nessa semana, sobre o milagre de Eliseu. No verso 15, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. A prova verídica, visível disso, foi a autoridade milagrosa concentrada nesse servo de Deus, Elias. Dá para entender isso? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu, no verso 15. A prova visível disso foi a autoridade milagrosa concentrada nesse servo de Deus. No verso 16, né? Eu só quero ler o verso 16 para a gente. E disseram-lhe: Eis que com teu servo há 50 homens valentes. Ora, deixa ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum monte ou em algum vale. Porém, ele disse: Não vai, não precisa você vir para ver o Espírito do Senhor se está em algum lugar, né? O Espírito do Senhor, né, está entre nós ao mesmo tempo, mas essa dúvida desses discípulos daqueles profetas estavam em dúvida, tá? Os discípulos havia dúvida onde estava o Senhor de Eliseu, que era Elias, e juntou 50 homens valentes em busca, e foi concedido a busca, mas não encontraram, né? Como nós já lemos aí. Eliseu disse no verso 18 que não fossem, pois não encontraram explicação. Explicação. Quem vai para o céu não volta mais. Quer dizer, isto é, para nós que estamos em Cristo Jesus, morremos, acabou essa vida terrena. Para quem morre, né? Sem Jesus. Acabou a vida terrena para quem morre em Jesus. Para quem morre sem Jesus. Mas quem morre em Jesus tem a garantia da salvação, a vida eterna, que vai ser, tá? Nós que estamos aqui, esperamos a volta de Cristo para o último dia. Esclarecimento aí para a gente tentar. Esses fatos nos ensinam que Deus continua sua obra através de nossas gerações. Quando Deus chama alguém para a sua obra, ele também capacita e confirma sua autoridade. Assim como Eliseu confiou em Deus para seguir o legado de Elias, devemos confiar. É Deus que nos dá força, é Deus que nos fortalece para cumprir o nosso chamado. Veja, o manto representa a autoridade e o chamado profético de Elias que se transferiu para Eliseu. Tá? Veja,
O manto representa a autoridade e o chamado e o chamado profético de Elias, que se transferiu para Eliseu. Tá? Aí houve a transição, literalmente, que nós estamos aqui fazendo. Ferir as águas, Eliseu repetiu o milagre de Elias. Eliseu não fez o mesmo milagre? Eliseu repetiu o milagre de Elias. Embora seja da mesma forma, pelo poder de Deus, foi bem similar. Eu quero que você leia para mim, por favor, 2 Reis 2:8 e o 2:14. Bem rapidinho, 2:8 e 2:14. Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em frente. Agora é 14, né? É, Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dirigiram para um e outro lado, e Eliseu passou. tá. Então, a semelhança desses dois milagres, passou os dois quando aconteceu com Elias. Passou só Eliseu quando aconteceu o milagre com Eliseu. Só para a gente não perder o fio da meada aqui. Não era uma dúvida de Eliseu, no verso 14, mas uma invocação ao Deus de Elias. Quem pode me dizer o que é invocação? Não era uma dúvida de Eliseu, mas uma invocação ao Deus de Elias. Eliseu está invocando ao Deus de Elias. O que é invocação? Não pedido. Hã? Não pedido, não pedir proteção, isso é invocar. Para que confirmasse sua presença com Eliseu. Tá? Ele pediu, não era uma dúvida que Eliseu tinha, não. Ele queria ser profeta. Tá? As águas se dividiram para os dois lados. Eliseu passou. Nessa aqui, só Eliseu passou. Naquelas duas, os dois passaram. Não é isso? Esse milagre foi a confirmação que Eliseu realmente havia recebido a unção profética de Elias. Foi um momento crucial em sua vida, em sua caminhada como sucessor de Elias. Agora quem está assumindo é o Eliseu, né? Elias já foi para os céus. Ninguém mais viu Elias. A invocação de Eliseu é um clamor de confiança e fé, pois ele sabia que precisava de Deus de forma evidente para continuar o mistério profético. Tá? Então não era dúvida do Eliseu. O que ele estava pedindo era o ministério profético para dar continuidade na obra do Senhor. Tá certo? Eu agora fiz aqui para vocês, não é uma biografia completa, mas o que nós podemos pesquisar referente a Elias e Eliseu, então eu quero colocar para a gente aqui para mostrar como sempre os pregadores falam, muita carne, tá? Muita carne, quer dizer, Elias e Eliseu tem muita carne. Elias, o profeta do fogo.
fatos acerca da sua origem de Elias, de sua aparência, nada se sabe. Ninguém tem muita notícia de Elias. A fundo, quem foi o pai, quem foi a mãe, o que ele fazia, qual a sua profissão, tal, 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 tal. Ele era profeta. A profissão dele era anunciar ao povo o juízo e a graça de Deus, né? É uma das mais extraordinárias e comoventes passagens da história bíblica de Elias, tá? Era simples em aparência e no vestir, né? E até falaram que tinha um protótipo de João Batista, tá? Os principais acontecimentos de sua vida apresentam uma série de comovedoras cenas pitorescas, quer dizer, dignas de ser próprio, tá? Os principais acontecimentos de sua vida apresentam uma série de comovedoras cenas pitorescas. Não dá para fazer cada um procurar, mas eu vou ler o que foi que aconteceu com Elias, os fatos do Elias, um sumário de sua vida, com mais detalhes, né? Se nós tivéssemos tempo, nós íamos fazer uma brincadeira, né? Espada para o ar, eu ia dizer aqui, tá, vamos para encerrar, tá? Vamos terminar. Eu queria terminar aqui, eu queria mais um minutinho aí para encerrar isso aqui, só um pouquinho mais de vocês, tá? Então, é, os principais acontecimentos de Elias. 3 vezes alimentado por corvo, por ocasião divina, por corvo, 1 Reis 17:6. Pela despensa da viúva, que milagrosamente aumentou, 1 Reis 17:15. Por um anjo, 1 Reis 19:5-8. Reformista valente, 1 Reis 18:17-40. Repreendeu reis, 1 Reis 21:20. Poderoso na oração, 1 Reis 17:20-22. Certa ocasião, deixou-se desencorajar-se. Quer dizer, eu sou considerado inútil, ele falou assim, pois eu quero morrer. Ele pediu para morrer nessa situação, tá? Hum. E aí, outro caso dele, não era infalível ao julgar, honrado por Deus. Seus milagres fez chover novamente, multiplicou farinhas, ressuscitou um menino, consome o holocausto, consumido pelo fogo, os 450 varões, faz chover de novo, dividiu a água do Jordão, tá? Isso foi do Elias. Eu queria ainda mais um minutinho, tá? Por favor, mais um minutinho que eu queria passar só o do Eliseu aqui para terminar, tá? Homem de grande energia, o Eliseu, quando chamado, entregou-se por completo, 19, 20 e 21 de Reis. Buscou bens espirituais, segundo Reis 2:9. Falou com autoridade com o oráculo de Deus, segundo Reis 3:16, 17. Por toda a sua personalidade no trabalho, segundo Reis 4:34, 35. Era de incorruptível integridade, segundo Reis 5:16. Vivia no espírito da vitória, segundo Reis 16, 15 e 16. 2 Reis 6, 15 e 16. Possuía
visão espiritual, segundo Reis 6:17, morreu vitoriosamente, segundo Reis 13:14-19, teve maravilhosa influência póstuma, né? Quer dizer, se o que acontecer. Veja a assombrosa coincidência entre Eliseu e Elias. Não somente são parecidos né, nos seus nomes, mas também os eventos principais de suas vidas são similares, formam figuras gêmeas na história hebraica. Um paralelo entre os dois profetas, ambos golpearam a água do Rio Jordão, trouxeram água de refrigério à cidade, aumentaram provisões de alimento, ressuscitaram meninos, realizaram milagres em favor das pessoas, pronunciaram sentença contra reis, pediram vingança sobre a incredulidade. Apesar de semelhança dos milagres, houve diferenças marcantes. Elias foi uma figura solitária e como João Batista, né? Vivendo no deserto, comendo gafanhoto, né? Então, Elias foi assim. Mas Eliseu era diferente, teve uma vida triunfante. Em seu relacionamento não havia queixa, não perdeu o ânimo, pois viveu uma vida vitoriosa e ter realizado mais milagres do que Eliseu, mas nem por isso ele tem como o melhor, eu fiz mais milagre. Então, para encerrar, a lição que se sobressai para nós, o poder da graça divina, e não porque recebeu porção dobrada a situação do Eliseu. Eu queria encerrar, eu queria encerrar agora, eu queria encerrar agora, né? Eu queria mais um minutinho aí para a gente encerrar aí. Ainda esclarecendo os atos de Elias durante a sua vida, prolongaram seus dias e o prepararam para o clímax da sua vida, quando foi elevado aos céus. Quando foi elevado aos céus, tá? Esse final emocionante também pode acontecer conosco. Será que aquilo que aconteceu com Elias, com Elias, vai acontecer com nós? Eu acho que vai. Vai ou não vai? Se permanecermos fiéis até a chegada de Cristo, hein? Este final emocionante também pode acontecer conosco, se Cristo voltar antes que morramos. Não é isso? E se estivermos prontos, por favor, eu quero que vocês leiam para mim aí. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Veja como será a nossa salvação. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Por favor, bem alto para a gente encerrar. Tá? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Sim. Mesmo que morramos, antes disso,
A volta de Cristo será extraordinária. Nós queremos saber como é a volta de Cristo. Leia 1 Coríntios 15, tá? Leia 1 Coríntios 15, fala da ressurreição. Veja a melhor explicação que nós temos nas Escrituras Sagradas, é o capítulo 15, mostrando como vai ser a volta do Senhor. Veja também, alguém pode dizer, não sei quando será o meu último dia. Devemos passar cada dia das nossas vidas como se fosse nossos últimos dias na terra. Essa é a lição para nós. Mateus 24, 42, quem puder ler para mim aí. Mateus 24, 42. Então, como vai ser os últimos dias da minha vida na terra? Mateus 24, 42. O 42 terminou? Então, o que está dizendo aí? Mateus 24, 42. Vigiai, porque não sabeis quando, nem hora, nem dia, o Senhor. Então, o que nós devemos fazer? Vigiai, né? Você está pronto para a volta do Senhor Jesus? Vigiai. É isso que nós devemos fazer. Assim como o Elias e Eliseu trabalharam no reino até o fim das suas vidas, nós também devemos dar continuidade ao serviço do Senhor, com a mesma tarefa que aconteceu lá para Elias e Eliseu, tá? Viver uma vida digna de ser examinado e anunciar ao povo o juízo e a graça de Deus. Amém?